Mais um vídeo para o canal do YouTube e hoje eu quero mostrar um dos assuntos que vocês comentam bastante aqui nos comentários dos vídeos, principalmente daqueles vídeos que a gente tá ali fazendo o procedimento e como o paciente fica na hora, mas e como esse paciente fica depois? Isso é uma coisa que vocês me perguntam. Ah, eu queria ver o pós desses pacientes, eu queria ver como eles ficam depois. Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouco isso na prática clínica. Hoje a gente vai ter aqui algumas pacientes que já fizeram o procedimento comigo antes e elas voltam sempre para manter, para fazer a manutenção de fato dos procedimentos, que é tão importante quanto os procedimentos. O que a gente vai fazer hoje no rosto delas, e aí eu vou mostrando tudo isso para vocês. Além disso, a gente tá com uma nova tecnologia aqui na clínica, e com o Secret, que é uma tecnologia para tratamento de pele. Então a gente vai receber hoje uma das moças que me treinar para essa tecnologia, para eu entender um pouco como funciona. Então eu quero mostrar para vocês, é algo que a gente quer aderir aqui na clínica, esse tratamento de pele. Então, obviamente, a gente vai ver como funciona primeiro, vamos ver os resultados para depois ver se de fato eu vou aderir ou não a essa tecnologia, mas eu já quero mostrar para vocês. Então hoje vai ser realmente um vlog do dia, de como funciona o dia a dia aqui da clínica. Eu até quis gravar para vocês um vlog desde o início, né, do meu dia, mas eu vou fazer isso em outro vídeo, então me fala até que se vocês gostam desse tipo de vídeo também. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma também. Compartilhe esse vídeo também com as pessoas para que mais pessoas consigam ter esses mesmos acessos, de entender mais sobre a harmonização, sobre a estética, sobre o dia a dia, enfim. E para quem me segue no Instagram, gente, vocês amam ver como que eu tô, o que eu tô vestindo. Então hoje eu tô numa sexta-feira mais minimalista, eu diria. Tô tomando aqui meu café. Vou mostrar pra vocês também como está o meu look do dia hoje. Quando eu tô mais neutra, né, mais básica também, eu gosto de focar mesmo nos acessórios, numa boa maquiagem. Olha só, depois eu quero ensinar pra vocês como que eu faço essa maquiagem do dia a dia. Essa é uma maquiagem que eu uso e que é muito bom, né, a gente se sentir melhor com a gente, com a nossa autoestima. Tô assim, com essa blusa mais básica, com uma calça jeans. Quando a gente tá com uma calça jeans mais básica, tentem não usar ela muito básica, sabe? Tentem comprar uma calça jeans que, né, perto do salto, ela tem ali um volume, porque isso traz mais personalidade pro look mesmo. Coloquei um salto também. Esse salto eu achei ele lindo, eu comprei ele na Arezzo. Eu achei realmente muito bonito, comprei um vermelho também. Poderia também combinar aqui com esse look. Estamos aqui na clínica já. Para quem não conhece, essa daqui é a sala de atendimento. A gente já tá ali com o Secret. Aqui a mesa de atendimento, as cadeiras, enfim, vamos lá. Queria trazer 2 casos de paciente que fizeram tratamentos comigo e eu quero que vocês vejam o quanto elas melhoraram depois que elas já voltaram para a clínica, depois que elas fizeram as manutenções, o que hoje elas vão voltar para fazer, então vamos lá. O primeiro caso que eu quero mostrar para vocês é dessa paciente aqui, tá? Vou deixar aqui do lado para vocês irem acompanhando comigo. Lembrando que esse é o antes do paciente. E essa paciente, o máximo de coisas que ela já tinha feito é Botox, né? Então eu sempre falo que o Botox ele é o porta de entrada, é o que a maioria dos pacientes já fez alguma vez, né? E muitas vezes gostou do resultado. A principal queixa dela foi a região de olheiras, tá? Então ela sentia essa região bem profunda. A gente foi trabalhando, a gente foi conversando, né? No primeiro momento ela não fez o full face, ela fez a região ali de olheiras pra gente conseguir trazer, tirar essa profundidade, trazer mais clareza pro olhar. E aí, aos poucos, ela foi fazendo os procedimentos, ela fez um full face, que é o rosto completo, foram todas as regiões, a gente fez região de têmpora, de sustentação, de olheira, lábio, nariz, queixo, mandíbula, tudo. E ela virou muito fã do full face. Vocês vão ver como ela está hoje. Primeira coisa que ela chegou com a queixa da olheira. Tratamos a olheira, depois a gente foi trabalhando o rosto dela, fazendo um conjunto, porque o rosto ele é um conjunto, ele é uma junção de tudo. Tá? A segunda paciente é essa paciente aqui, que já é um caso totalmente diferente. Então, justamente por isso que eu quis trazer esses 2 casos, que são casos distintos para que vocês entendam. Então, lembrando que a primeira paciente, a única coisa que ela tinha feito tinha sido um Botox, tá? Então, qual que é a função do Botox? Relaxar a musculatura, tirar as rugas e somente.
Já essa outra paciente aqui, ela já tinha feito a harmonização facial. Então eu quero que vocês reparem aqui junto comigo, no rosto dessa paciente. Vocês percebem como ele estava mais quadralizado, né? Com leves assimetrias, principalmente aqui nessa região de contorno de face. Então, o lábio dela também, reparem que ela já tinha feito. Então, vocês conseguem ver aqui nessa foto que a gente até vê assimetria no lábio e a gente consegue perceber que existia produto para fora do lábio dela. O rosto tava muito quadrada mesmo, né? Como se o paciente tivesse volumizado. A harmonização é importante a gente conseguir entender isso, porque ela nada mais é do que um desenho do rosto. E o que faz o procedimento ficar diferente, ficar mais natural, é a visão que a gente tem sobre esse paciente. Então, logo que ela chegou aqui, ela não chegou aqui me falando que ela queria tirar a harmonização dela, que nada disso, muito pelo contrário. Ela veio aqui para me conhecer, porque ela só queria fazer ajustes, e inclusive ela queria fazer o lábio dela. Por quê? Porque às vezes o paciente ele não sabe exatamente o que ele precisa, o que vai ficar melhor para ele, né? É o nosso dever como profissional explicar isso. Pontos da consulta que eu trouxe para ela, mesmo ela falando que queria fazer preenchimento, eu não faço um preenchimento num lábio que já está preenchido por outro profissional e muitas vezes da forma que não é a forma mais natural. Então, o que eu decidi fazer? Eu falei pra ela, olha, vamos tirar esse preenchimento labial primeiro? Vamos refazer? Ela foi bem resistente, literalmente essa palavra, em querer tirar os procedimentos. E eu entendo o paciente, né? Imagina que esse paciente, ele investiu, muitas vezes ele não tá vendo aquilo que a gente tá vendo, né? E aí eu entendi, eu falei, olha, eu não vou fazer o seu lábio hoje, a gente vai começar a trabalhar alguns pontos e você vai começar a entender o porquê que eu não vou fazer o seu lábio hoje e porquê que a gente precisa tirar ele. E aí a gente fez tudo, né? A gente foi trabalhando aos poucos, ela foi entendendo que de fato ela precisava tirar. Ela foi entendendo que o rosto dela estava mais quadralizado. Então, tudo isso foi uma ciência que a gente gera no paciente. A partir do quê? Explicação. Um tempo ela falou, vamos tirar o meu lábio, a gente tirou o lábio dela e a gente refez o lábio dela de novo. A gente melhorou essa região de mandíbula, a gente melhorou nela, além de tudo, ela tinha uma hipertrofia do masseter, que é um músculo responsável pela mastigação, que ele vai crescendo e aí ele vai deixando o nosso rosto mais quadrado também. Então a gente fez botox nessa região para relaxar. Trabalhei muito com ela, não full face, mas como se fosse uma regeneração da pele. Então a gente trabalhou estimuladores de colágeno, com ácido hialurônico, com PDRN, e aí a gente vê a diferença de um antes para um depois. Vou colocar aqui o depois dela, lembrando que ela vai vir hoje, eu vou mostrar ela para vocês também. Por isso que eu quis trazer esse antes para vocês das pacientes, para conscientizar vocês, para vocês verem. E para vocês principalmente perceberem agora que a gente vai mostrar essas pacientes para vocês na prática, que elas continuam sendo elas mesmas, elas não mudaram quem elas são, nem a identidade delas, mas elas se sentem muito melhor do que antes. A gente não anestesia para fazer outra forma, tanto por conta desse feedback do paciente, e você pensar, uma anestesia infiltrativa. O ultrassom, ele se propaga em meio líquido. Então imagina aquilo ali na superfície, só cavitando. Gente. Mono e bipolar, tá? A aplicação monopolar. Quando a gente fala de radiofrequência monopolar, eu preciso fechar o circuito de emissão dessa radiofrequência. Então a gente usa esse bastão de retorno, que o paciente ou tá segurando ou coloca alguma parte do corpo dele. Geralmente em centro cirúrgico, muitas vezes eles colocam colado assim no paciente, às vezes embaixo da perna, algum outro local. E a gente vai utilizar com ele essa ponteira aqui, que a gente chama de Smart Curve. E aí a gente tem um sistema de agulhas diferentes para usar para cada indicação. Muita, né, como muita inflamação, tudo alguma... Tipo essa aqui. Isso, mais pontuais. Que a gente consegue fazer esse efeito de termocoagulação ali de glândula sebácea, diminuir esse processo inflamatório. A gente tem essa aqui, a Nocor, para fazer subcisão. Então dá pra trabalhar celulite, de repente. Até cicatriz mesmo. Isso, mais aderida, dá pra você trabalhar. Aqui do Bravo também. Dá também pra... As cânulas. E ela aquece também. Aquece. Também Todas aquece. elas. Então aqui você vai ter o trabalho de radiofrequência, mais o efeito da própria agulha mesmo. Então é o efeito mecânico e térmico junto pra você ter esse efeito de estímulo de colágeno. Essa aqui, vamos dizer que tem pra trabalhar lifting, você vai conseguir trabalhar pequenos panículos de gordura, porque eu tenho essas cânulas
uma maiorzinha, né, aquela uma blunt maior, e essa aqui menorzinha. Tá. Então, você consegue trabalhar aqui ao redor dos olhos, região de papada, bem parecido, por exemplo, às vezes com o que o Body Tight fazia. Sim, tá. Você consegue trabalhar aqui com essas cânulas. Tá. Esses aqui são as aplicações monopolares. Você tem também a opção de usar na parte monopolar essa manopla aqui. Tá? De toda forma também o paciente tem que ficar segurando. Essa aqui é mais aquela radiofrequência tradicional. Então, de repente, você utilizar para fazer uma manutenção de tratamento da paciente, aqui às vezes ao redor dos olhos, algum desenho aqui na região de papada. Então, a gente as radiofrequências bipolares, que aí a gente está falando de radiofrequência com microagulhamento. Eu tenho aqui duas opções de ponteira, tá? Das ponteiras menores faciais. É uma ponteira de 25 agulhas. Essas agulhas são isoladas, tá? Tem revestidas a ouro. Eu tenho uma ponteira isolada e uma ponteira não isolada. Como que funciona? A isolada, eu tenho energia térmica só na ponta da agulha. O corpo da agulha, ele é isolado, então protege muito a pele. Então, de repente, você utilizar naquela paciente que tem um fototipo como o meu, uma paciente... hiperpigmenta muito. Que hiperpigmenta. Às vezes, para fazer aplicação capilar também é bacana. Por quê? Para você não ter essa energia no corpo da agulha. Agora, por exemplo, você vai tratar uma paciente que tem uma cicatriz de acne e tem um fototipo mais baixo. Aí é bacana, a maioria dos pacientes, tá? A gente usa a não isolada. Por quê? Eu tenho energia térmica na ponta e no corpo da agulha. Então, eu tenho esse efeito na epiderme e na derme também. Então, dá pra você trabalhar das duas formas. A gente tem o Pixi aqui na clínica, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não posso fazer o Pixi logo depois do preenchimento. Normalmente, eu tenho que fazer o Pixi primeiro, depois o preenchimento. Seria a mesma coisa nesse caso? A mesma coisa. Porque a ideia sempre quando a gente pensa em associar tecnologia com injetável é fazer as tecnologias antes. Principalmente por conta das camadas em que você vai atuar. Muitas delas têm aumentos de temperatura para não degradar o seu produto também. Então, se você for fazer o Pixi junto, o microagulhamento e depois o injetável, sempre segue essa ordem. Aqui, a gente tem um recurso bem bacana que é o delay time. O que é esse delay time? É o tempo que a radiofrequência fica desligada para a agulha poder sair da pele. Porque tem tecnologias que às vezes hiperpigmentam. Por quê? Enquanto a agulha está saindo, a radiofrequência ainda está sendo emitida. Então, aqui o que acontece? Ela entra fria na pele, ela emite a radiofrequência, desliga a radiofrequência e sai a agulha. Então diminui esse risco de você superficializar a energia. Isso que eu ia perguntar. Tipo, o Morpheus e ele, assim, talvez esse seja mais para consultório mesmo. O Morpheus mais para centro cirúrgico. Né? Exato. Profundidades um pouco maiores, a quantidade de agulhas também que tinha nela era um pouquinho maior. Então, era mais difícil a gente conseguir fazer um tratamento, né, em consultório. Não usa nenhum tipo de ativo. Ele não usa ativo. O fabricante não indica ativos, por quê? Ele fala mais direcionado para tecnologia. Mas pra gente, se você for pensar, o nosso objetivo clínico, se você está trabalhando, por exemplo, com um paciente com melasma, a maior dificuldade muitas vezes é infundir ativo. Se eu abrir um canal, por que eu não colocaria um ativo muitas vezes? Então, entender se é algum ativo que a gente pode fazer esse tipo de drug delivery, porque a gente tem que pensar no como isso vai ser absorvido pela pele. Isso é interessante, né? Porque se a gente for parar pra pensar no microagulhamento, você permeia ativo, né? Nesse daqui não. Então, a ideia é eu abrir canal, porque permear o ativo, permear um ativo é o que faz sentido. A gente faz isso com laser, né? Então a gente faz isso com laser. Então aqui é uma grande ideia. É uma dúvida que eu, assim, eu tenho muito, porque, igual eu falo por aqui, né? Eu gosto da harmonização, né? A tecnologia, eu sei que ela é importante, as pacientes, elas realmente querem fazer essa parte de qualidade de pele. Na Coreia, eles fazem bastante essa radiofrequência, não fazem? Eu já vi uns vídeos. Elas fazem tudo lá. Laser, e eu já percebi que eles têm uns protocolos muito diferentes, assim, de ficarem realmente unindo muitas tecnologias no mesmo dia. E depois fazer o procedimento, por isso que eu tava perguntando, porque, né, é legal também saber, assim, acho que a premissa maior aqui, quando a gente pensa nessas associações, eu acho que é quem é o paciente que você está tratando. Porque lá, a gente pensar no cuidado pós. Se a gente falar para elas não tomarem sol, elas vão estar lá com blusa, chapéu, filtro solar. Aqui, os nossos pacientes, no Natal, dia 23 ele tá aqui, dia 24 ele foi pra praia. É verdade. Né? Ou você falar pra ele, olha, eu vou fazer um CO2 nível hard. No dia seguinte, você fala pra ele, olha, você não pode tomar sol, você precisa beber água.
ele não vai fazer isso. Né? Elas são mesmo bem conscientes em relação a isso. Tanto que os protocolos muito mais altos desses locais, e a gente pensar também que o nosso fototipo é diferente, né? Como a nossa pele se comporta é de maneira diferente e os nossos hábitos também são diferentes. Sim. Então, esse paciente, a escolha de quem você vai fazer certo tipo de tratamento. Eu sei quem é o paciente que eu consigo fazer um CO2, um paciente que eu consigo fazer um microagulhamento, ou que nele eu só vou fazer um ultrassom microfocado porque eu não tenho nenhuma lesão externa, eu sei que eu vou conseguir controlar. Sim, Porque todas as tecnologias têm o potencial para você trabalhar com energias altas. A gente só vai pesar se é pertinente para aquele paciente, se vale a pena, às vezes, o risco, né? Porque, como a gente disse, nem sempre mais é o melhor. Porque tem peles que você não vai alcançar isso. O meu é um fototipo de pele que você nunca vai conseguir trabalhar o que trabalha nela. Fala para os pacientes que é um conjunto. É a harmonização, é o cabelo, é a roupa, tudo melhora. Não tem que a gente vê umas fotos que até a olheira, né? Melhora a cor. Não, você eu tô te olhando. Sim, eu tava precisando. Eu tô te olhando, seus olhos estão... Fala, quero fazer umas tecnologias? Quero. Quero fazer uma... Quero. Não sei se com essa ponteira do micro, né? Com essa ponteira aqui, mas com a cânula. Sim. É que é uma junção, né? Tipo, você vai faz a cânula, aí vai faz um ácido hialurônico também, em questão das sessões. 3 sessões, pelo intervalo menos. de 30 dias. 30 dias, mais ou menos. Dependendo da intensidade, às vezes 45, tá? Então, 30 a 40 dias pra você fazer uma nova sessão. Ficar muito pesando essa questão de profundidade, eu tenho região de não aplicação. E em relação a riscos de intercorrência, como que é? Quais são as possíveis intercorrências? Acho que a maior hiperpigmentação pós-inflamatória. É a mais recorrente, assim, que a gente vê mais, né? Que a gente veria com mais frequência. Mas essa questão de inervação, igual um ultrassom... Parestesia, não. Você tá sei lá, na frente da geladeira, você tá sentindo pegar fogo no seu rosto. Não tem nada que melhore aquilo. Exatamente. Aqui não. Aqui o paciente ele vai sentir mais desconforto na hora mesmo da entrada e saída da agulha. Depois, a sensação é o quê? Um calor. Porque eu não vi nenhuma aplicação dessa o pós dessas aplicações. Como é que ficou? Se hiperpigmentou ou se não? Só mostra que é bonito, né? Não é? De onde que ele era, eu acho que era dos Estados Unidos. Gente, ele postava cada antes e depois, que eu falei, isso é inteligência artificial, gente? Não tem a mínima condição. Aí, às vezes, uma luz de calor... Acho que eu faço a pitch muito rápido. Eu faço com 7, eu acho. Então, o 7 é o que a gente utiliza mais, porque você tem uma quantidade maior de ponto de coagulação. Agora, você ajustar a velocidade. Você vai ver até na sensação do paciente. Por exemplo, aqui, às vezes, eu faço um movimento um pouco mais lento, para que eu tenha um acúmulo melhor de calor, não o ponto de você gerar dor no paciente, né? Mas, uma dor intensa, mas ao ponto de eu conseguir concentrar esses pontos um pouquinho mais juntinhos, para eu compactar melhor. Socorro! Mas aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos limpar o seu rosto, tá? A gente vai higienizar e a gente vai aplicar anestesia. Tá? Aí vai deixar agindo por pelo menos uns 15 a 20 minutinhos e aí a gente começa a aplicação. Todo mundo. E ela tá falando que ela poderia ter feito melhor. Eu queria falar um pouquinho sobre os procedimentos que a gente fez em você e o que a gente vai fazer hoje, né? Que é o Secrets, pra gente conseguir tratar mais a qualidade de pele da Cris. Vocês estão vendo como ela é uma paciente linda, gente? Olha isso. Sério. Sobre essa questão, né? Eles perguntam muito, Maju, como que o paciente fica depois da harmonização? Porque na hora que você tá fazendo e no pós fica tudo lindo, né? Mas como que o paciente fica depois? Bastante. Olha, fica linda. Pelas suas mãos, só se for, né? A gente tem um jeito lindo, maravilhoso. Nossa, Cris, eu fiz várias é um presente, fotos, né? Vários vídeos. Aí eu sentei ali e ali eu fiquei. Ele vai lá naquela ferida, entendeu? Então, ele não precisa falar de uma forma... Não, e ele nem é esse, ele é aquela pessoa enviada mesmo do Espírito Santo, assim, os problemas que a gente tem na nossa vida por conta disso, porque a gente não quer abrir mão das nossas vontades, que a gente é muito apegado às coisas materiais do mundo e de impor as nossas vontades, as nossas coisas, e que quando a gente enxerga que tudo que a gente faz é por amor a Deus, a gente tem que botar esse amor pra conseguir fazer todo o resto. Com certeza. E aí a Ana tava brincando comigo, ela falou assim, por exemplo, eu odeio cozinhar, mas eu tenho que cozinhar. Então eu comecei a dizer assim, eu tenho que botar amor aqui pros meus filhos, pro meu marido, porque eles precisam comer. Então tu fica fazendo coisas que tu não gosta, mas que tu tem que fazer e é por amor a Deus, por amor às pessoas, né? E aqui, ó, você vê os pontos que coagula. Tem resíduo orgânico na ponta da agulha. Ela aperta e a agulha aprofunda, entendeu?
Essa primeira passada, daí você diminui agora um pouco A profundidade. a profundidade. Tá. E aí na testa você sempre faz 1 milímetro, ou não sempre, depende da Olha, dor do essas são paciente. as profundidades indicadas para essa região. Tá. Entre 0,8 a 1,0. Às vezes, se for, às vezes estrutura masculina, às vezes tem um pouco mais espesso, às vezes Aí tem dá até pra- 1,2. Tudo bem, Cris? Tá. E aí eu costumo não usar menos do que 0,8, por quê? Se eu faço menos do que 0,8, eu perco o isolamento. Uhum. Aí fica até já com alguns uns pontinhos de sangue, né, nesse. Porque daí fica mais sensível já a pele, né? Desculpa. Porque toda vez que eu tô fazendo harmonização nelas, eu falo, perdão, vai dar uma picadinha agora. Mentos, né, Cris? Muito, né? Pra melhorar a qualidade de pele mesmo, né? É, porque não adianta a gente fazer harmonização também com a pele ficar Sim. ruim, né? Finalizar com um ativo, que é o PDRN, que é o DNA do salmão, ou o esperma do salmão, também conhecido. É como se fosse um drug delivery. O que é isso? Imagina que a gente fez vários túneis na pele, né? Do paciente. Então agora a gente vem colocando um pouco desse ativo, que é o PDRN, pra gente tratar a pele. O PDRN ele é extremamente regenerativo pra pele. Então, já ajuda a potencializar. Daí você nem precisa tirar ele agora, tá, Cris? Quando você for tomar banho e tudo mais, deixa ele agindo na sua pele também, tá bom? Bem legal saber disso. Fala, dessa vez vai ser só a manutenção do Botox. É tão bom a gente se sentir bem, né? Com a gente mesmo. É o primeiro passo pra qualquer outra coisa, né, gente? Se a gente não tá bem... Não é verdade, Gal? Tem a Cris. Sério? Uhum. Tô falando que eu acho que vocês iam se dar super bem. Você acredita que na minha cabeça vocês já eram amigas? Ficou muito diferente, Uau, gente. muito. Tô chocada. Não, e hoje a gente ainda colocou mais Botox no seu Chocada. masseter, vai dar mais afinamento ainda. Mas o que é, né? O rosto quadrado. Eu lembro quando você veio, você... Não, eu não quero tirar meu lábio. E eu assim, vamos tirar esse lábio, por favor. Fala pra mim que quando ele me conheceu, e realmente, gente, sério, eu já tive fases assim, exageradíssimas. Ele disse que uma vez no aniversário, ele olhou, ele disse, meu Deus, o que ela fez no rosto? Parece um Juro, falou pro amigo dele. Eu já reconheço. Mas é que às vezes... Mas, assim, às vezes é o paciente que às vezes não tem essa percepção que, tipo, ele tá fazendo e não tá ficando legal. Mas é também muito do profissional. Assim, olha, realmente não vai ficar legal. Tá é igual, demais já. é igual quando você veio, eu falei, Glau, vamos tirar a boca? Porque mesmo que vai tirando aos pouquinhos, pra ela não voltar a ser como a estacar zero, mas assim, é muito ruim ficar fazendo coisa em cima de outros trabalhos, assim, sabe? É um trabalho que não tá legal. Aí é difícil. Finalizamos os atendimentos de hoje. E agora a gente já finalizou tudo. Estou gravando aqui pra vocês da nossa recepção, que eu acho ela tão linda. Muito gostoso aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os procedimentos, sobre qualquer outro tipo de procedimento, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder tudo pra vocês. Beijo!